Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Nesse vídeo eu vou tratar de um assunto bem interessante que está muito em alta atualmente, que é relacionado à inteligência artificial. Será se a inteligência artificial conseguirá algum dia ultrapassar o ser humano? Né? Essa é uma pergunta muito ampla. Eu acredito que em alguns pontos hoje a inteligência artificial ela é superior aos seres humanos, por exemplo, na capacidade de processamento, de busca de informação, principalmente com questões ali mais de dados, né? Mas vamos deixar essa pergunta mais ampla e eu vou pegar apenas um objeto para a gente analisar. Vou pegar como exemplo uma questão que teve um filme, né, no qual Will Smith pergunta para um robô, né, fazendo uma comparação do que a inteligência artificial não conseguiria fazer, e ele coloca como exemplo a sinfonia de Beethoven, né, que diz, olha, você como inteligência artificial conseguiria criar uma sinfonia de Beethoven? A resposta do robô é interessante, né, porque ele, em vez de responder, ele só confronta Will Smith, mas vamos pegar essa pergunta que foi muito, eu acho que no filme ali o Will Smith só não soube dar uma resposta adequada. E eu vou tentar dar a resposta adequada para a pergunta, né? A pergunta foi feita de forma adequada, só o Will Smith não conseguiu retrucar ali naquele momento a resposta do robô, tá? Mas eu vou tentar retrucar a resposta do robô aqui, tentar demonstrar de que não, um robô não criaria uma sinfonia de Beethoven, levando em consideração os pontos que eu vou falar agora. Vamos pegar não a sinfonia como manifestação, mas a sinfonia de Beethoven descritiva, tá? Então a gente sabe que dá para descrever a música, né, usando um papel, usando o computador, você digitar, você coloca ali um descritivo de como o músico deve executar aquela música, certo? No caso, ali aquela partitura e tudo mais. Um robô consegue criar, vamos começar a responder essa primeiro, um robô, uma inteligência artificial, consegue criar uma sinfonia de Beethoven? Do ponto de vista objetivo, sim, ele consegue. E existe prova, tá, disso, entre aspas, existe um teorema chamado Teorema do Macaco Infinito. Ele diz que se você pegar um macaco que não tem noção nenhuma e colocar ele na frente do teclado e deixar ele um tempo infinito apertando as teclas aleatoriamente, se você der tempo infinito para ele, e esse macaco de fato for aleatório, tiver um comportamento aleatório, vai chegar um dia em que as teclas que ele apertou correspondem exatamente à descrição da sinfonia de Beethoven. Então, estatisticamente falando, probabilisticamente falando, é possível sim. Se um macaco com comportamento aleatório pode criar uma sinfonia de Beethoven, por que uma inteligência artificial, seguindo um conjunto de padrões, um conjunto de dados estatísticos de outra sinfonia, ele poderia muito bem chegar na sinfonia de Beethoven, tá? Agora que vem a questão interessante. Ele poderia chegar no descritivo objetivo da sinfonia de Beethoven, ou seja, ele conseguiria, uma inteligência artificial consegue descrever os parâmetros que devem ser utilizados para um determinado músico executar a sinfonia de Beethoven, tá? Agora vem a parte que a inteligência artificial não conseguiria. Vamos imaginar Beethoven aqui criando, né, uma das suas sinfonias. Ele chega aqui, escreve, vamos imaginar que foi assim, tá? Provavelmente não foi dessa forma. Então ele escreve aqui, né, os parâmetros correspondentes à sinfonia, beleza? Então até esse ponto aqui, escrever essa primeira sinfonia, um algoritmo de IA consegue tranquilamente, assim como Beethoven escreveu, né? Com um tempo aí suficiente para ele fazer isso. Mas vem o segundo ponto em que Beethoven conseguiu e a inteligência artificial não conseguiria. É experienciar a sinfonia de Beethoven. Então Beethoven, imagine que ele foi lá e criou uma primeira versão que ainda não estava boa da sinfonia. Então ele escreveu essa primeira versão da sinfonia
E depois ele foi lá e executou essa primeira versão da sinfonia. Quando ele executou, ele experienciou as emoções que aquela sinfonia podia causar nele ou em outro ser humano. E aí ele verificou, olha, ainda não está do jeito que eu quero. Ela desempenhou alguns dos sentimentos, mas não todos. Então eu vou melhorar alguns pontos para que essa sinfonia chegue ao ponto de desencadear o tipo de emoção que eu desejo. Então Beethoven pode ir lá, novamente, melhorar alguns parâmetros da sinfonia, executar novamente e experienciar as emoções desencadeadas pela sinfonia. Agora, um algoritmo de inteligência artificial, vamos imaginar que ele gerou uma primeira versão de uma sinfonia, uma primeira versão da sinfonia que não está perfeita ainda, que não está boa. Como que ele vai saber se a sinfonia está boa, sendo que ele não pode experienciar as emoções que aquela sinfonia pode causar? Nesse caso, o algoritmo poderia recorrer a duas coisas. A primeira coisa é um padrão específico de música, então ele teria que ter uma função, sei lá, tanto faz uma função estatística, uma função determinística, que conseguisse avaliar a qualidade da música. Então, isso ele vai lá, avalia a qualidade, né? Aquela função retorna um valor, se não ainda estiver próximo do valor ótimo, ela gera uma nova versão, certo? Só que o problema está nessa função de avaliar a qualidade da música. A música, a sinfonia, ela é para seres conscientes que observam e que vivenciam as emoções. Dependendo da vivência das emoções que esse ser humano, que esse ser consciente observa, isso que dá a qualidade da música. Isso apenas um músico ou alguém que está realmente esperando aquele tipo de emoção vai conseguir dizer se aquela música foi boa ou não. Então, essa função heurística que a inteligência artificial teria para avaliar a qualidade da música, ela como uma função objetiva, ela só conseguiria avaliar, primeiro, um tipo de música considerando alguns parâmetros específicos que não representam o que de fato é o objetivo da música, que é trazer a emoção do ser humano. Então, por esse primeiro ponto puramente matemático e técnico, a inteligência artificial não conseguiria avaliar se a sinfonia estaria boa ou não para gerar uma nova versão adequada. Outra forma que a inteligência artificial, o método poderia recorrer eu gero uma primeira versão de uma sinfonia e coloco à disposição de alguns seres humanos que estão aptos a avaliar aquela sinfonia. Então, esses seres humanos vão lá, executam e vivenciam a experiência traga pelaquela sinfonia gerada pela inteligência artificial e depois elas deveriam dar notas para a sinfonia gerada, para então, a partir dessas notas dadas por seres humanos que experienciaram aquelas emoções traga pela harmonia da música, então a inteligência artificial poderia gerar uma nova versão, ajustando alguns parâmetros conforme essa nota e novamente submeter a esses julgadores humanos para validar a qualidade da sinfonia que ele gerou. Mas note que nesse segundo caso, quem estaria criando de fato não é a inteligência artificial. A inteligência artificial estaria jogando possibilidades e se ajustando ao que o ser humano experienciou. Então, quem estaria criando a sinfonia nesse segundo caso, seria a capacidade dos seres humanos de vivenciar aquela música. Então, os seres humanos iriam moldando, a inteligência artificial seria um meio no qual os seres humanos, por meio da sua capacidade, iriam direcionando ela para chegar até a Sinfonia de Beethoven. Então, nesse segundo caso, não é válido o argumento de que foi a inteligência artificial que criou. No segundo caso, pela inteligência artificial não conseguir experimentar essas emoções, ela não teria a capacidade de avaliar o que ela criou.
Então aqui eu espero que com esse argumento eu tenha demonstrado que para certas coisas, principalmente no que tange as coisas subjetivas, experienciais da consciência, como a música, como a contemplação de uma arte, outro tipo de arte, né? A arte mais plástica. Uma inteligência artificial consegue criar uma arte plástica? Consegue. Mas ela não consegue evoluir aquela capacidade porque ela não consegue experienciar as emoções que são desencadeadas num ser consciente como um ser humano. Então, quando um artista cria uma arte, ele sabe o tipo de emoção que ele quer causar ou que ele quer sentir. Uma inteligência artificial não sabe o tipo de emoção. Então, ele pode criar uma arte muito bonita para seres humanos observar, mas ele não vai nem fazer ideia do que, para quê e o que chegou, qual foi o resultado daquilo, porque ele não conseguiu experienciar as emoções, não conseguiu, vamos usar aqui a linguagem mais platônica, né? Não conseguiu acessar o mundo transcendental e do mundo das ideias. Então, a inteligência artificial, por mais avançada que ela esteja, a não ser que alguém argumente que algum dia a inteligência artificial vai ser de fato um ser observador consciente como nós, aí sim ela poderia criar uma sinfonia de Beethoven, uma outra sinfonia de Beethoven, ou melhor que a de Beethoven, mas enquanto uma inteligência artificial não tiver a capacidade de consciência, de experimentação, de representação interna e de vivência, ela nunca vai conseguir superar os seres humanos nessas outras atividades. Então, é isso o meu conjunto de argumentos. Se você tem, né, uma forma de contra-argumentar, pode deixar aí nos comentários, né, ou mandar um outro vídeo rebatendo esse meu. Mas esses são os meus argumentos, espero que tenha convencido. Então é isso, até o próximo vídeo.